Escândalo na CPMI do INSS. O deputado Van Hatten escancara diante de todos a omissão e as contradições do ministro Vinícius Carvalho. Enquanto milhões de aposentados foram roubados e bilhões desviados para o luxo de poucos, o ministro tenta jogar a culpa para o andar de baixo. Van Hatten não perdoa e desmonta ponto a ponto as justificativas do ministro, trazendo documentos, datas e provas que expõem um possível acobertamento dentro da CGU. Será que o governo Lula tentou blindar o sindicato ligado ao irmão do presidente? Porque idosos, viúvas e deficientes ficaram sem amparo enquanto a corrupção corria solta. A CPMI pegou fogo e você precisa assistir a esse confronto histórico. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu quero iniciar aqui a minha fala, senhor ministro Vinícius Marques de Carvalho, elogiando o corpo técnico, os servidores da CGU. Quero começar pela senhora Eliane Viegas Mota, que esteve aqui conosco e que fez um trabalho exemplar para ir atrás do roubo dentro do INSS. Fez um trabalho exemplar, apontou as irregularidades, fez pesquisa junto aos associados, mostrou o tanto que estava sendo roubado. Porém, senhor ministro, infelizmente ela não foi ouvida como deveria dentro da Controladoria Geral da União. E eu quero dizer isso com muita tristeza, senhor ministro, porque se ela tivesse sido ouvida antes, certamente nós não estaríamos hoje lamentando os milhões de aposentados roubados e os bilhões de reais desviados para carros de luxo, enquanto idosos, viúvas, deficientes físicos foram ao longo do tempo ficando sem remédio, sem alimento e até pereceram ao longo do caminho. Eu queria lembrar aqui ao senhor presidente, ao senhor relator, que está fazendo um exímio trabalho, que o senhor ministro aqui tem colocado a culpa no andar de baixo. Tem passado a responsabilidade para uma equipe que supostamente teria toda a autonomia, senhor ministro. Mas o senhor não está assumindo a responsabilidade que possuía de tomar as decisões corretas e, a partir desta minha inquirição, demonstrarei isso. Eu começo lembrando que o senhor disse ao relator da CPMI, que perguntou para o secretário Ronald Balbi, e estou lendo exatamente o que o senhor disse, se já estávamos fazendo algum trabalho sobre o tema do INSS e os descontos associativos, e ele disse que sim, que tinha entrado no plano de auditoria de 23 para 24, fazer um trabalho de auditoria sobre os descontos associativos. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, o plano para 2024 está aqui. O senhor tem conhecimento, senhor ministro, que não está no plano de trabalho tratar de descontos associativos, sim ou não? O plano de trabalho foi publicado no site, se eu não me engano, no final está de 23, aqui, o senhor tem conhecimento, não está no plano de trabalho. 24, e ele foi incluído no plano de trabalho. Não está no plano de trabalho, o senhor não está no plano de trabalho. Ele foi incluído no plano de trabalho. Senhor presidente, está no relatório de... O ministro falta com a verdade, não está no plano de trabalho o que o ministro diz que ouviu do seu assessor. E é muito confortável para ele, mas agora ele foi peremptório dizendo que estava. Não está. O documento está aqui, não está no plano de trabalho, senhor ministro. E o senhor passa a responsabilidade adiante para o secretário Ronald Balbi? Não, eu perguntei se o senhor sabe que não está, porque não está. Se o senhor disser qualquer outra coisa diferente, é porque o senhor não está faltando com a verdade. O senhor sabe que não está no plano de trabalho? Não estava no plano de trabalho, na versão que foi para o site. Isso foi me esclarecido logo de manhã, depois que os senhores levantaram esse ponto. Mas então, entrou no planejamento da CGU para 2023. Então foi adulterado o plano de trabalho. O plano de trabalho é aprovado e precisa ser publicado para todos. Foi adulterado, segundo o ministro, porque depois foi alterado. É isso, senhor ministro. Deputado, está até hoje esse plano de trabalho, foi impresso hoje, ministro. Por favor, qualquer plano de auditoria pode incluir novas auditorias ou tirar algumas auditorias. Isso é um plano. Ministro, o plano de 2023 para 2024 não incluía os descontos associativos, diferentemente do plano de 2022 para 2023 que sim incluía. Isso não é verdade. Senhor presidente, não é verdade. Vamos adiante. Aí o senhor diz aqui que a questão da Covaxin, que teve cautelar, foi, segundo o senhor achava, e eu já o corrijo porque o senhor achou errado, provocação do Supremo Tribunal Federal. Não. As cautelares foram por decisão do Corregedor Geral da União. Aí eu pergunto a Vossa Excelência,
Quando o senhor soube mesmo do que estava acontecendo dentro do INSS? Eu soube que nós estávamos fazendo auditoria, como eu disse, em março de 23. 23 ou 24? Eu sou 24, desculpa. Ok. Em julho de nós estávamos fazendo uma auditoria sobre o tema. Em julho de 2024, a senhora Eliane Viegas Mota disse que informou o senhor Ronald Balbi, o mesmo que estava mais preocupado com a imagem do INSS do que com o roubo em si, do fato. O senhor foi informado do fato por senhor Ronald Balbi? Que fato que o senhor está falando? O relatório que estava sendo feito, a pesquisa que estava sendo feita dentro da CGU. Sim, fui informado, já disse que sim. E o senhor instalou quando um par para tratar desse assunto? Bom, eu vou ter que explicar isso de novo. Quando foi? Só a data. Não, é porque eu falo a data, o senhor cria o raciocínio que o senhor quer. Não, então eu vou dizer o seguinte, o senhor tem conhecimento de que no dia 17 de julho de 2024, a senhora Eliane Viegas Mota enviou ao INSS um pedido para que o INSS suspendesse cautelarmente o repasse dos descontos mensalidades associativas de 8 associações já visitadas pela CGU? O senhor tem conhecimento disso? Que ela teria pedido isso ao INSS? Exato. Eu não lembro desse fato, mas talvez eu tenha sido avisado sobre isso, mas eu não lembro desse fato especificamente. E o INSS fez o que a esse respeito? Se eu estou falando para o senhor que eu não lembro... Não, mas o INSS não fez nada, isso é público. Se tivesse feito, já não estava nessa situação. E se o INSS não fez nada, senhor ministro, por que o senhor, então, não decidiu abrir um par para tratar deste assunto dentro, no âmbito da CGU? Enquanto nós tínhamos já uma auditoria do TCU funcionando, nós já tínhamos o Ministério Público Federal movendo a ação judicial, nós tivemos em maio de 2024 um novo acordo do TCU, por que o senhor, eu repito a pergunta, não decidiu abrir uma investigação interna? Foram abertas investigações internas, sim. Quando? Desde o começo de 2024, pela CIPRE. Senhor presidente, o senhor está com a informação totalmente equivocada. Não está tratando do tema com a seriedade que ele merece, porque o que nós precisaríamos ter visto... Eu esclareci a sua pergunta, o senhor não ficou satisfeito, não ouviu o que eu falei e criou a conclusão que o senhor queria. Os idosos continuaram sendo roubados, o senhor poderia ter tomado medidas cautelares, como foi feito na época do... 2 milhões de idosos em 2019. Por que o senhor não deu cautelar? Quando vocês suspenderam as 4 entidades em 2019... Só um instante. Vocês não ressarciram 2 milhões de aposentados. Só um instante. 400 milhões de reais. Senhor presidente, não mandaram investigar. E não mandaram investigar. Não, senhores, por favor, vamos suspender o tempo, deputado Marcel Van Hatten. Deputado Alencar, por gentileza. Eu só sugiro ao deputado Marcel Van Hatten que permita tempo para que o ministro possa responder. É a minha única colocação aqui para que ele possa dar sequência no... Vossa Excelência faz as perguntas, ok? Pode continuar, deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, o senhor ministro Vinícius Marques de Carvalho deveria, naquela época, quando o INSS não deu retorno, é bom lembrar o que o ministro Sérgio Moro disse há pouco, dentro da CGU, aqueles que roubaram os idosos estavam recebendo as informações, inclusive André Fidelis e o Stefanuto, que faziam parte do grupo de trabalho. Quando não houve ação do INSS, o senhor ministro, que gosta de passar a culpa para baixo, para o andar de baixo, deveria ter aberto um par ou uma investigação preliminar sumária, senhor presidente. É isso que diz o decreto 11.129, no seu artigo 3º, sobre o titular da corregedoria, e depois diz, senhor ministro, que é preciso, em capacidade concorrente, tomar atitude quando o órgão não faz o seu artigo 17, parágrafo 1º. O senhor deveria ter suspendido imediatamente, cautelarmente. Mas quando mesmo o senhor decidiu finalmente suspender as entidades, ou pelo menos algumas daquelas que foram citadas, que foram solicitadas pela... A suspensão das entidades... Pela membro da corregedoria? A suspensão das entidades foi demandada pela Polícia Federal durante o processo de busca e apreensão, e por isso teve uma decisão judicial concordando com isso. Isso não é verdade, presidente, porque a Eliane Viegas Mota, que deveria estar sentada na sua cadeira, porque ela sim mereceria ser ministra. Ela merecia ser ministra. Servidor exemplar. O senhor está aí, infelizmente, pelas suas vinculações políticas. Ela mereceria estar aí. Ela pediu de várias entidades, inclusive, senhor presidente, sabe de quais mais? Do Sindinap do irmão do Lula,
tá? E da Conafer, que roubou mais de 800 milhões de reais. E sabe o que o ministro fez depois da operação da Polícia Federal? Não pediu para que fosse incluído o sindicato do irmão do Lula, nem a Conafer. Tem tanto Dentre erro as no que o senhor tá entidades, falando. não tem erro nenhum. O senhor aponte todos os erros. O senhor vai ter o tempo que quiser para apontar erros que quiser. Não tem nada. Senhores, na verdade, senhor presidente... se houver mais interrupções, eu vou dar mais tempo. Mais 1 minuto para o deputado Marcel Van Hatten. Eu vou deixar Vossa Excelência, assim que ele terminar, você Eu só peço, pode... inclusive, o senhor- que a o senhor pode assessoria passe comentar. um vídeo, por gentileza. O senhor poderá comentar. Agora, eu concordo contigo num aspecto. Eu acho que a CGU demorou. Acho que demorou. E eu acho que essa é uma das questões que nós temos que, inclusive, tratar quando comparecerem na CPMI os representantes da CGU. Né? É um órgão do Estado, um órgão de fiscalização. Tem que ter mais agilidade. Não é possível que, diante de denúncias tão graves e da quantidade, do volume de denúncias que surgiam sobre esses descontos irregulares, descontos ilegais, e nós mesmos recebíamos essas denúncias, encaminhávamos elas para os órgãos de controle, tenha demorado tanto. Tá? Eu achei, senhor presidente, no início dessa reunião, que eu concordaria com o deputado Paulo Pimenta. Mas ele não apenas demorou, o ministro não apenas demorou, prevaricou e muito provavelmente essas investigações ainda demonstrarão acobertou, porque sindicato do irmão do Lula ficou de fora no primeiro momento. Só depois que essa CPI foi instalada que a CGU decidiu tocar o processo contra várias outras entidades que não estavam. E agora vem aqui, senhor presidente, depois de idosos terem sido roubados, viúvas, deficientes físicos, tantas pessoas terem sido logradas pelo governo Lula, tentar passar para o andar de baixo a responsabilidade. Não, senhor ministro, o andar de baixo fez o serviço certo. Aliás, a Eliane deveria estar sentada na sua cadeira, ela deveria ser a ministra. E o senhor, se tiver sorte, volta apenas para casa, porque deveria, na verdade, ir para outro lugar pela sua omissão, prevaricação e possível conivência. Muito obrigado, senhor presidente. Vinícius, o senhor tem tempo para comentar. Depois do artigo 14. Está me acusando sem nenhuma prova, sem nenhum indício sobre um comportamento inadequado meu e sem saber o que o Código Penal fala sobre prevaricação, inclusive no artigo 319. Mas parece que a estratégia é tentar me intimidar, parece que a estratégia é tentar fazer com que a CGU talvez não tivesse feito nada, né? Parece que a estratégia é tentar fazer com que a CGU não venha aqui e fale de uma contradição imensa no discurso do deputado Marcel Van Hatten. Imensa. Porque se eu prevariquei, tendo estimulado a minha equipe a fazer a investigação, se eu prevariquei quando a minha equipe decidiu que o melhor caminho era a investigação junto com a Polícia Federal, e eu falei, vão adiante, façam a investigação e o processo administrativo de responsabilização vai ser aberto depois da operação com a Polícia Federal, porque era uma investigação que estava em sigilo. Essa foi a estratégia da minha equipe. Eu não estou passando nada para baixo. Eu assumo totalmente a minha responsabilidade como ministro da CGU e eu sei que todos os dados, deputado Marcel, que aparecem aqui do trabalho da CGU, 63% de aumento de visita do Portal da Transparência se deve ao nosso trabalho. 1,25 bilhão de reais de economia por meio de uso de inteligência artificial nos contratos de licitação nesse país são por conta do trabalho da CGU. Foi a CGU, a equipe técnica da CGU, que o senhor tanto elogia e merece mesmo elogio, que descobriu a fraude da carteira de vacinação do presidente Jair Bolsonaro, e isso permitiu com que o doutor Mauro Cid fosse preso e a delação dele gerasse o que gerou, porque é a mesma equipe técnica da CGU. É a mesma equipe técnica e eu agradeço... Senhor presidente, essa posição política do presidente tem a ver com essa senhores, desculpa, o senhor está muito... Olha, o senhor está mostrando que o senhor é um profissional, um agente político. Senhores, por favor. O senhor respeita. Rogério, você que respeite. Ô, senador, você que respeite. A prevaricação... Eu vou cortar. O senhor faz uma petista. Fala de está aqui preso, senhor.
Deputado Marcel Van Hatten. Fala o que quer, Deputado não Marcel, quer... Vossa Excelência teve todo o tempo para falar os seus pensamentos e colocações. O senhor, por favor, termine o raciocínio e encerre. O ministro já senhor. tomou advertência. Por Ele gentileza, pode falar o por que ele gentileza, quiser, Marcel. por Acostumado gentileza. no Conselho Técnico. Não, gentileza. mas é um Acostumado a absurdo ser que ele tá vendo aqui, técnico. presidente. Omitir informações sem Senhores, dele, você não manda... ele vai encerrar o raciocínio dele.